Esse incidente ocorreu comigo quando eu trabalhava como segurança em um complexo de apartamentos à beira-mar em 1997. Era o primeiro fim de semana depois do dia do trabalho. Havia um fluxo constante de pessoas alugando e continuaria assim pelo menos até setembro. Mas na maior parte das vezes, as coisas estavam relativamente calmas nesta época do ano. O complexo margeava um trecho de praia de 400 metros. Consistia em 3 edifícios de vários andares, cada um abrigando algumas dezenas de unidades, juntamente com algumas avenidas de residências. Tinham algumas piscinas e outras áreas recreativas para as crianças, enquanto a maioria dos adultos estacionava na praia. A maioria dos residentes eram casais e famílias de idosos, mas havia algumas crianças mais novas que perambulavam durante o dia e a noite, cujas idades variavam entre 9 e 20 e poucos anos. Haviam residentes ou locatários mais jovens que eram mais problemáticos do que outros. Qualquer pessoa com menos de 18 anos tinha que retornar para seus condomínios ou casas quando começasse o horário de silêncio, que era às 23 horas. A maioria dos universitários não era muito problemática e procurava principalmente um lugar para beber ou fumar, o que tolerávamos, desde que não fizessem muito barulho. Por volta dessa época do ano, muitos deles já tinham voltado para suas casas, com exceção daqueles cujas escolas e faculdades eram próximas ou viviam perto o suficiente para ainda virem aos fins de semana. Era uma noite de fim de semana, um pouco depois da 1 da madrugada, e éramos apenas 3 trabalhando. Além de fazermos nossas rondas habituais e pedirmos a um pequeno grupo de jovens de 20 e poucos anos que estava bebendo em uma das piscinas para irem para a praia, a noite parecia relativamente tranquila. Estávamos todos na pequena portaria na entrada principal, quando a imagem da câmera que monitorava a trilha norte até a praia ficou preta. Me ofereci para investigar e levei um dos carrinhos de golfe que dividíamos com a equipe de manutenção do complexo. As piscinas e a seção residencial do condomínio eram separadas da praia por um trecho de árvores e arbustos densos. 3 caminhos cortavam esta parte de matagal que ligava o resto do complexo à praia, conhecidos simplesmente como trilhas norte, centro e sul. A trilha norte era a mais longa e isolada das 3, principalmente porque parte dela cortava uma área de manejo da vida selvagem que fazia fronteira com o complexo. Da portaria, a viagem até a trilha norte levou cerca de 3 minutos. A trilha começava no canto nordeste do complexo, que era composto por estacionamento para moradores, fileiras de galpões e uma pequena área de lazer com algumas churrasqueiras e fogueira. Quando cheguei, parecia mais escuro do que o normal. Foi quando percebi que apenas 3 dos 9 postes de luz do estacionamento estavam acesos. Rapidamente, notei algum movimento perto de um banco do lado da entrada norte da trilha. Percebi 2 adolescentes que se separavam enquanto corriam para a parede de escuridão que marcava a borda do caminho. Senti um leve cheiro de maconha na brisa que vinha da direção da praia e balancei a cabeça enquanto uma leve risada escapou dos meus lábios. Provavelmente, eu só teria dito para eles irem para a praia de qualquer maneira. Murmurei baixinho enquanto caminhava em direção aos galpões de armazenamento. Olhando novamente para os postes de luz, me perguntei se a imagem da câmera era parte de um problema maior relacionado à energia. Me aproximei de um painel
que estava embutido na parte de concreto pintada de branco que separava o estacionamento e o início da vegetação rasteira. Uma inspeção inicial revelou que nenhum interruptor foi mexido, tanto o da câmera quanto o das luzes da rua. Reinicializando a energia, desliguei os interruptores da câmera de segurança e das luzes da rua e liguei-os novamente depois de 2 ou 3 segundos. Para minha satisfação, todos os 9 postes de luz foram novamente acesos. Com um sorriso pela minha conquista, peguei meu rádio comunicador enquanto inspecionava orgulhosamente o resto do estacionamento. "Como está a imagem da câmera agora?" perguntei aos outros 2 guardas na portaria. "Ainda nada, Todd", disse Bill, nosso supervisor, em uma resposta cheia de estática. "Vá até a plataforma, veja se há algo errado com a câmera em si. Deve haver um jeito de reiniciá-la também, como um botão ou algo assim. Se isso não funcionar, a manutenção fará uma análise pela manhã", ele disse. Copiado. Avisarei quando estiver lá", respondi, após soltar um suspiro longo e irritado. Colocando meu rádio de volta no prendedor de cinto, fechei o painel e voltei para o carrinho de golfe. Já estive sozinho pela trilha norte na noite anterior e admito que é muito assustador. Nenhum dos 3 caminhos tinha iluminação até chegar às plataformas de madeira na praia. Tudo escureceu instantaneamente, deixando-me confiar nos faróis do carrinho de golfe como minha única fonte de luz. Depois de ver aqueles 2 maconheiros fugindo pelo caminho e lembrar do grupo de crianças que mandamos ir para a praia, fiquei esperando que outras pessoas estivessem na plataforma quando eu chegasse. Levando em consideração que a trilha norte não era usada com tanta frequência e em uma seção relativamente isolada do complexo, era um local popular para beber e fumar. Esses pensamentos estavam em minha mente enquanto eu descia a trilha. Sentindo o rádio no meu cinto mudar de posição, olhei para baixo para ajustá-lo, enquanto tentava conduzir o carrinho de golfe por uma curva com a outra mão. Ao olhar para frente, meus olhos se arregalaram e pisei no freio, fazendo o carrinho de golfe parar bruscamente. Parada, no meio da trilha, estava uma garota, de aparência jovem, usando um vestido camisola branco. A primeira coisa que notei foi que o vestido dela estava coberto de manchas marrons claras de areia e sujeira. Sua pele era visivelmente pálida e ela tinha 2 grandes olhos verdes fundos, cercados por círculos ligeiramente escurecidos. Seu cabelo castanho escuro parecia desgrenhado, mas estava preso em um coque com pedaços de areia e sujeira presos em seus fios. Ela não devia ter mais de 15 ou 16 anos, tinha membros de aparência muito frágil, estava descalça e parecia atordoada. Imediatamente, percebi que ela devia estar embriagada ou tomando algum tipo de droga. Respirei fundo enquanto olhava para a garota e esperava que ela se movesse. A princípio, ela não fez nada e continuou olhando para a frente. Parecia que estava olhando diretamente para mim, mas rapidamente percebi que ela olhava para o nada e não parecia preocupada comigo. Desculpe, não vi você aí, eu finalmente disse, depois de alguns breves momentos de silêncio. Está perdida? Qual prédio você está hospedada? Perguntei. As pulseiras eram usadas pelos locatários para indicar que estavam hospedados no complexo. Antes que ela pudesse responder, passei rapidamente os olhos pelos pulsos e tornozelos da garota e não a vi usando um. Como já havia passado da alta temporada,
Fomos bastante negligentes com essa regra de usar a pulseira se for locatário, então decidi deixar passar. A garota não respondeu e tinha uma expressão triste no rosto, como se algo problemático dominasse sua linha de pensamento. Você mora aqui? Eu perguntei, o que pareceu causar uma reação nela quando os olhos da garota voltaram à vida e ela ajustou levemente a cabeça para me encarar. Ela não disse nada e balançou a cabeça verticalmente com um sim. Estremeci ao imaginar o quão debilitada essa garota realmente deveria estar quando a olhei pela segunda vez. Parte de mim queria voltar a dirigir e sair dali, mas senti um pouco de pena e percebi que algo perturbador tinha acontecido com ela para estar daquele jeito. Você pode me levar para casa? A garota perguntou, sua pergunta inesperada fazendo-me assustar um pouco. O carrinho de golfe tinha 2 fileiras de bancos traseiros. Tecnicamente, não deveríamos transportar residentes e nem locatários, mas geralmente abríamos exceções para alguns moradores idosos da comunidade e bêbados ocasionais que lutavam para voltar de vez em quando. Embora algo estivesse claramente errado com essa garota, me peguei balançando a cabeça rigidamente, indicando que ela poderia pegar uma carona comigo. Ok, pode sentar aqui, eu só preciso fazer uma parada rápida na plataforma, mas posso levá-la de volta logo depois, se não se importar em vir dar uma volta. Eu disse para a garota, enquanto ela lentamente se arrastava em direção ao carrinho de golfe e subia na parte de trás. Onde fica a sua unidade? Perguntei. Não é longe. A garota sussurrou levemente, em um tom melancólico, abaixando a cabeça, como se estivesse olhando para os pés. Tem alguém na plataforma da praia agora? Perguntei enquanto voltava a dirigir, indo mais devagar do que inicialmente, caso encontrasse alguém voltando da praia. A garota não respondeu e continuou com a cabeça abaixada. Apertando os lábios, imaginei que ela não devia estar com muito humor para conversar. Mantive meus olhos fixos na trilha. Minha velocidade lenta, junto com o desconforto crescente que emanava daquela garota estranha sentada atrás de mim, fazia com que a viagem parecesse durar uma eternidade. Concluí cerca de 3/4 do percurso e estava na seção mais isolada do caminho que cortava brevemente a área de manejo da vida selvagem. Tive os primeiros vislumbres das luzes da plataforma da praia, quando a voz da garota soou e quebrou o silêncio que consumia nosso passeio. Para! A garota exigiu em um tom rápido e firme, o que me levou a parar abruptamente o carrinho de golfe. Qual é o problema? Perguntei à menina, que a princípio não disse nada, e estendeu lentamente o braço esquerdo para apontar para as árvores. Eu moro ali, ela disse. Antes que eu pudesse responder, a garota se levantou, saiu do carrinho de golfe e começou a sair do caminho em direção ao mato. Espera, onde você está indo? Perguntei com leve preocupação e confusão, parcialmente saindo do carrinho de golfe enquanto a garota começava a caminhar casualmente em direção ao matagal. Parando, a garota não se virou e continuou olhando para a frente. Está tudo bem. Eduardo chegará em breve. Ela pronunciou naquele mesmo tom tristemente humilhante que continha um leve toque de esperança. Quem era Eduardo? Perplexo com o que ela disse, parei por um momento, sem saber exatamente o que dizer. A garota continuou andando por entre as árvores e a vegetação rasteira. Sabendo que não poderia deixá-la ir sozinha, rapidamente pulei do carrinho de golfe e a alcancei com alguns passos, estendendo rapidamente a mão e colocando-a em seu ombro. Espera!
Você pode esperar um segundo? Gaguejei, enquanto meu aperto em seu ombro aumentava. Depois disso, a garota finalmente parou. Você não pode ficar vagando por aqui no estado em que está. Vou virar o carrinho agora mesmo e levar você para casa. Apenas me diga, aonde é sua unidade? Falei. Fui interrompido enquanto gesticulava para a garota se virar. Quando ela fez isso, fiquei completamente paralisado com o que vi. Sua pele estava agora manchada e com uma cor cinza claro doentia. Seu vestido branco completamente esfarrapado e coberto de manchas marrons e vermelhas escuras. A pior parte do que vi, que ainda me lembra depois de todos esses anos. O rosto da garota estava completamente sem nada, com um vazio escuro em seu lugar, como se todo o seu rosto tivesse sido arrancado da cabeça. Ela ficou completamente imóvel no começo, mas depois inclinou lentamente a cabeça, durante o qual um som estridente e crepitante soou em conjunto com os músculos do pescoço em movimento. Gritando alto, voltei para o carrinho de golfe. O coloquei em marcha ré e tentei fazer uma curva, batendo em uma árvore no meio do processo. Ainda vendo a garota sem rosto em minha mente, não fiquei nem um pouco preocupado em ter batido na árvore. Concluí a manobra às pressas e acelerei de volta pelo caminho em direção à entrada. Meu coração batia forte, meu estômago revirava e eu respirava freneticamente, sentindo como se tivesse perdido o controle total do meu corpo. Tudo o que pude fazer foi manter o pé pressionado no acelerador do carrinho de golfe e os olhos fixos na estrada à minha frente até sair do caminho de volta ao estacionamento. Mantive a velocidade enquanto voltava para a portaria e até ignorei uma chamada no rádio de Bill, que perguntou com raiva por que eu estava dirigindo tão rápido depois de me ver em uma das câmeras. Fiquei histérico ao voltar, incapaz de entender as palavras. Eu estava suando muito e precisei de alguns momentos para recuperar o fôlego, embora nem tenha corrido. Bill e o outro guarda começaram a me perguntar freneticamente o que havia de errado e o que aconteceu com a traseira do carrinho de golfe. Tudo o que consegui dizer antes de finalmente me acalmar foi que vi uma coisa. Quando finalmente me acalmei, contei aos meus 2 colegas de trabalho o que aconteceu e me recusei abertamente a retornar à trilha norte. Eu poderia dizer que eles estavam céticos e Bill até propôs que eu devia ter sido vítima de uma piada de mau gosto pregada por um dos residentes jovens mais travessos. Mas eu percebi que eu estava realmente abalado. Ele concordou que a manutenção verificasse a câmera pela manhã e me deixou passar o resto do meu turno na portaria, antes de me deixar sair mais cedo. Passei a semana seguinte evitando completamente a trilha norte e fiquei até apreensivo em ir a qualquer lugar sozinho no complexo à noite. Recusei-me a discutir mais o que vi, apesar dos outros guardas me provocarem, porque todos pensaram que eu tinha sido alvo de uma pegadinha muito bem executada. Cerca de 10 dias depois, durante um dos meus turnos diurnos, recebemos uma reclamação de que um cachorro foi visto solto entrando na trilha norte. Lugar esse que eles nem tinham permissão para descer. Então não tive escolha, a não ser investigar. Felizmente, era de dia e Bill estava trabalhando naquele dia, concordando em me acompanhar. Para meu choque, encontramos o cachorro no local exato onde a menina havia descido do carrinho de golfe naquela noite. Era um pastor alemão. Ele estava latindo freneticamente, ganindo e arranhando o chão a poucos metros do matagal entre 2 carvalhos. Havia outro homem no local que reconheci como um dos moradores do complexo e lembrei que era um policial recém-aposentado. Após nossa chegada, ele caminhou ansiosamente até nós com grande preocupação em seu rosto. "Desculpe pelo cachorro", ele disse rapidamente. "Acabei de adotá-lo, ele fazia parte da nossa unidade K9 e..."
A voz do homem sumiu quando ele olhou para o cachorro, que parecia fixado em um ponto específico, enquanto continuava a arranhar o chão com a pata dianteira. Bom, eu vou ser franco com vocês. Ele costumava ser um cachorro que usávamos para encontrar cadáveres. Ele sempre agia assim no momento em que sentia algum cheiro de corpo em decomposição. Bill e eu nos entreolhamos antes de nos voltarmos para o homem e semicerrar os olhos, confusos. Meu sangue gelou quando o homem continuou falando. Ele deve estar sentindo cheiro de cadáver aqui. Acho que vocês deveriam chamar a polícia para investigar. Depois de consultar o gerente geral do condomínio, ele concordou relutantemente em nos receber. Acho que ele não teria feito isso se esse caso acontecesse durante a alta temporada. Assuntos assim espantam turistas. A chegada da polícia demorou mais do que o esperado, principalmente porque o local específico em questão fazia tecnicamente parte da propriedade da área de gestão da vida selvagem, pelo que inicialmente tivemos que notificar o Departamento de Pesca e Vida Selvagem, que geria aquele espaço de terra. Quando a área foi escavada, as autoridades descobriram restos de esqueletos. Eu estava ajudando a isolar a área, enquanto a equipe forense trabalhava, e fiquei profundamente nervoso quando vi que o crânio que eles exumavam não tinha todas as suas características faciais. Mais tarde, descobri que o corpo era de uma menina no meio da adolescência e já estava morta há cerca de 30 anos, muito antes mesmo de o complexo ser construído. Mais tarde, li no jornal que ela deve ter morrido na mesma época em que uma menina local de 15 anos desapareceu, cujo caso não foi resolvido. No dia da escavação, enquanto a equipe forense extraía os ossos, ouvi um dos investigadores conversando com um homem cujo cachorro farejava a sepultura. O investigador perguntou qual era o nome do seu cachorro, e a resposta do policial aposentado ainda me causa arrepios até hoje. O nome de seu cachorro era Eduardo. Até a próxima. Obrigado.